Paz do Senhor Jesus Cristo, nosso fiel Senhor Salvador. Uma boa noite, uma ótima semana, né? Hoje é domingo, se inicia já mais uma semana. Que Deus vos abençoe, amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Estamos aqui ao vivo, no domingo. Estava com saudade de gravar uma mensagem e estamos procurando intensificar as mensagens na medida que as coisas têm acontecido. Vamos intensificar as mensagens, porque, como está escrito, olha só que legal, a camisa, última hora, né? Última hora. Por que última hora? A última hora o grande objetivo nosso aqui do ministério que Deus nos deu é alertar as pessoas acerca do quê? Dos acontecimentos. Do que está acontecendo no mundo, acerca do mundo, né? Porque Jesus falou que um dia ele iria voltar. O que nos chama muita atenção, é as pessoas dispersas, não buscando o entendimento acerca dos tempos. Jesus falou também isso em Mateus 16, que no final dos tempos não haveria sinal, não daria sinal. Seria igual o sinal de Jonas em Nínive. Qual foi a mensagem de Jonas? Arrependimento, a palavra. Sim, a palavra. Jesus, ele foi muito claro. E, no entanto, nós temos visto nos dias de hoje muitas das pessoas dispersas, não querendo se aprofundar, né? Andando segundo ao curso do mundo. Até mesmo crente. Eu estou falando dentro da casa mesmo de Israel. Até mesmo crente, andando segundo ao curso do mundo. E muitas das vezes, quando você ignora esse momento, por acreditar que não é o seu momento, você está perdendo oportunidade. Você está perdendo oportunidade. Porque Jesus, ele dá oportunidade para o homem, para o ser humano, né? Mas ele não exige que o ser humano ele se arrependa, ele não exige. Porque opção de escolha o homem tem por livre-arbítrio. Você tem a opção de escolha. Deus, ele não trata o homem com autoritarismo. O homem tem essa opção de escolha. Embora o homem tenha tomado muitas das vezes direções erradas, tomada de decisões erradas. Isso pode acarretar coisas muito difíceis para ele. Nós fomos feitos por Deus para sermos dependentes do Senhor, para andar segundo ao curso de Deus, não segundo ao curso de homens. E, no entanto, o homem ele tem se perdido dia após dia com seus comportamentos, procedimento errado. Isso realmente tem desagradado a Deus. O objetivo do ministério é alertar o homem, aleluia, é alertar o homem acerca do quê? Dos tempos. Que tempos são esses? Os tempos em que vivemos está precedendo a volta de Jesus. Isso é notório de muita gente. As pessoas têm se apercebido disso, até aquelas pessoas que um dia teve um contato, mas não um contato tão profundo, e elas já se deram por convencida de que Cristo realmente está voltando. Ele não vai demorar. Então estamos aqui, vamos esse canal aqui, nós estamos falando agora no YouTube, vamos entrar agora na rádio também. Vai ser gravado para a rádio e para o YouTube. Então vamos aproveitar o máximo em poder avisar, apontar, instruir, tudo dentro da palavra, acerca dos tempos, né? É importante dizer que você precisa se preparar. Parece uma brincadeira, mas não é mais brincadeira. O homem ele tem aplicado o coração quando
ele supostamente se encontra, aleluia, numa situação difícil, se tratando de uma enfermidade, né? Ele tem tratado da sua vida com o máximo carinho, tem procurado preservar a sua saúde. Estamos falando da preservação do indivíduo, da vida, o que é mais importante. Nada é mais importante para o homem do que a sua própria vida, nada. Então, quando se vimos nessa situação, é que a redenção do homem está muito próxima. Nunca, de um tempo que eu conheço o Evangelho, se teve tanta necessidade de saber acerca, embora ao longo dos tempos as pessoas deviam de abordar muito mais esse assunto, tendo em vista que os tempos estão aí para a gente avaliar, né, entender, pedir direção, revelação para Deus, mas o homem tem deixado de lado isso. E isso não é bom. Então, eu queria deixar uma palavra aqui, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Lucas. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Amém? O título da minha mensagem está aqui assim. Eu só quero entrar aqui, eu vou entrar na rádio aqui também, eu quero saudar os nossos irmãos aqui da rádio, né? A paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite. Deus é bom em todo o tempo. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson, da Rádio Última Hora. Estamos também entrando aqui, estamos pelo Facebook, estamos pela rádio e pelo YouTube. Estamos aqui lendo uma palavra, trazendo direção acerca dos tempos, né? Nesse momento aqui, vamos ler uma palavra, vamos ler uma mensagem. A mensagem se encontra em Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, né? Lucas era médico, para quem não sabe. Segundo escreveu Lucas, seu capítulo 22, a partir do seu versículo 31, onde a palavra do nosso Deus diz: Disse também o Senhor a Simão. Olha só, disse também o Senhor, que é Jesus. Ele estava junto com Pedro e Simão, e disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, ou seja, ajuda os teus irmãos. Pedro, ele era um discípulo que posteriormente passou a ser apóstolo. No entanto, discípulo, porque você não sabe, é um aluno. Ainda Pedro, nesse momento, ele não tinha alcançado um nível espiritual da forma que Deus deseja que todo homem, como diz lá em Timóteo, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, a saber, Jesus Cristo. Embora ele andasse com Jesus, estivesse com Jesus e tivesse esse diálogo tete a tete, Jesus disse, afirmou para ele: Ó, Simão, Satanás vos pediu para cirandar como um trigo. Jesus naquele momento não falou, ele rogou ao Pai, ou seja, ele orou ao Pai para que a fé dele não se inspirasse, para que ele tivesse realmente fé, estrutura espiritual para suportar o que estaria por vir. Amém? Para que ele tivesse estrutura. Então, Jesus orou, rogou, mas ele está dizendo aqui no 32, mas eu roguei por ti, ou seja, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, Jesus ele não vai livrar o homem das suas provas, das suas dificuldades. Se houver necessidade de passar, ele não vai livrar. É necessário que crescemos espiritualmente para suportar as diversidades da vida. Quando você quer viver imune a essas dificuldades, querendo se apegar, né, se esconder em Deus, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir evoluir da forma que Deus assim deseja. Porque o homem precisa crescer.
O homem não pode permanecer na presença de Deus como um menino. Há necessidade de quando você se aproxima, Deus te trata com leitinho. Mas dado um período, você também vai participar de comida sólida, mais pesada, né? Tem momentos da nossa vida que tais taças, alimento, dá até digestão, dá até má digestão. Mas tudo isso faz parte, né? Faz parte. O homem tem que crescer. O homem não pode se limitar a viver apenas naquele ambiente que é confortável para ele. Muitas das vezes o homem precisa sair da sua zona de conforto e se deparar com a realidade, para que através da realidade ele venha crescer. O crescimento, a experiência, ele se dá com o tempo. Amém? Se dá com o tempo. Então vamos lá. E quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, Pedro, ele era de Deus. Ele vivia com Jesus. E embora ele vivesse com Jesus, não significava dizer que ele era convertido. Porque Jesus está dizendo aqui a palavra. Ó, quando te converteres, ou seja, quando você se converter, Pedro, confirma os teus irmãos, ou seja, ajuda os seus irmãos. E ele lhes disse, Senhor, estou pronto. Está aí um erro do homem. Acreditar que está pronto para tudo. Que não necessita de mais nada. Já não quero orar, já não quero ler a palavra, já não quero jejuar, enfim, eu já estou pronto. Quando você se coloca nessa condição, você e eu posso me colocar numa situação dessa, sim, eu posso sim. Porque eu, uma ocasião, eu também subestimei a palavra. Eu subestimei. Por acreditar que eu estava convertido. Eu me convenci de que estava convertido. E de fato eu não estava convertido. Porque as lutas, a adversidade, ela vem sobre todos. Não é exclusividade minha nem sua. Você pode estar passando pela luta, mas não é exclusividade sua. Tem luta na nossa vida, ainda que você esteja com Cristo, se faz necessário. Só que para você suportar as suas lutas, se faz necessário o quê? Você ter estrutura. A estrutura do homem é a fé. O combustão do homem para o seu triunfo, para você vencer, é a fé. Ainda que as lutas venham de te encontrar, a ti, a sua vida, você precisa ter fé. A fé, ela é sinônimo de fé, é confiança em Deus. Se a sua confiança não estiver apurada em Deus, se você realmente não entender que Deus é contigo em meio às suas dificuldades, você não pode vencer. É por isso que se faz necessário o quê? A prática no dia a dia do convívio com Deus. O convívio de Deus com Deus. Taticamente é obediência. Você seguir aquilo que está escrito, você praticar. A prática te leva a isso. Você a conhecer a Deus no seu íntimo. Amém? Vamos lá. E disse o Senhor, e disse-lhe Pedro, olha só, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Estamos vivendo o fim dos tempos hoje. Né? É pouco tempo hoje para falar, mas eu quero chamar a atenção para algo aqui. Hoje, quando você fala para a pessoa, Deus, veja bem, hoje eu até preguei isso na clínica. Deus colocou no coração do homem a salvação. Todo homem que você indaga a respeito da salvação, ele sente o desejo de ser salvo. Sim, ele sente, porque Deus colocou no coração do homem. Mas não significa dizer que todos vão ser salvos. Mas, pastor, por que você está falando isso? Porque se fosse todos salvos, não teria divisão, não teria esforço de homem nenhum, não teria a necessidade. Muitas das vezes sacrificamos a orar de madrugada, buscar, jejuar. Por que o outro não faz? Né? Por que o outro não faz? Porque, embora a salvação ela está muito próximo do homem,
e ao mesmo tempo muito longe. Por quê? Quando você não busca, não se propõe a buscar a Deus, você não conhece a verdade, a verdadeira verdade. Porque você saber e seguir a homens, um cego não pode guiar o outro, como diz a palavra. Se ele cair no precipício, tu vai cair também. O homem tem um compromisso com a sua vida. Ou seja, tem que procurar a verdade. Nem eu sou a verdade, não posso ser a verdade. A verdade é saber Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vocês vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem falou isso? Jesus. Amém? Jesus falou isso. Então, a salvação está no coração do homem. Mas o homem precisa ter direção. Há de chegar um momento na nossa vida que a Bíblia nos diz que seríamos perseguidos. Presta atenção, perseguidos. Estamos tendo um problema no Oriente Médio. Eu vou ter cuidado nas minhas palavras, que hoje a rede social ela está minada. Temos que filtrar as nossas palavras para não se comprometer com o algoritmo. Então, eu vou tentar dizer para você em entrelinhas. Israel está tendo um embate com o Hamas. O mundo é uma coisa assim absurda, mas o mundo hoje, uma boa parte do mundo estão fazendo manifestação pro Hamas. Aí você pergunta assim, puxa vida, mas eles não são, né, um povo mau? Sim. Mas por que o povo está fazendo tudo isso aí? Porque hoje estamos passando por um processo do quê? De pavimentação, preparação. Mas que preparação é essa? Eu vou te falar. Tudo que acontece no nosso tempo não acontece por um acaso. Não diga que aconteceu por um acaso, porque não é por um acaso. Estamos passando num processo de pavimentação. Pavimentação é preparar um caminho. Esse caminho está sendo preparado hoje. Quando Jesus veio, quem preparou o caminho do Mashiach, de Jesus, foi João Batista. Hoje temos visto que o sistema preparando, reeducando as pessoas, mudando a forma de pensar, se influenciando na vida das pessoas de uma maneira a reeducá-las para algo que está por vir. Então, esse algo que está por vir é um algo muito sério, porque vai mudar o comportamento, vai mudar a história do homem, do ser humano em si. Aquilo que estávamos acostumados a conviver, a viver com aquilo, com a base que é nos dada por sociedade judaico-cristã, está sendo o quê? Destruído. Estamos passando por um processo de destruição. E quando você vê lá pessoas no mundo inteiro se levantando contra Israel, que é o povo de Deus, hoje fazemos parte do povo de Deus, fazemos parte da casa de Israel. Porque quando Jesus morreu naquela cruz e rasgou-se o véu, uniu-se os povos. Amém? Uniu-se os povos. E ali passamos a fazer parte também da promessa de Deus, ou seja, fazemos parte da família de Deus. Quando nós vemos essa escalada de perseguição, temos que nos atentar, porque vai chegar a nossa vez. É muito fácil, é muito saudável para um pastor, bispo, seja ele qual for, ficar só proferindo palavras de vitória. Isso é um combustão para aquele que vai para a igreja. É errado? Não, não é errado. Mas quando lhe sobrevier as dificuldades, ou seja, perseguição, a estrutura que Pedro necessitava foi Cristo quem orou por ele. Porque ele não iria suportar a prova. E a perseguição, basicamente, é uma prova para o ser humano, para ver se realmente o coração dele está aqui no mundo,
nas coisas que Deus oferece apenas, ou realmente ele entendeu o propósito de Deus quanto à salvação e está na firme expectativa de que isso aconteça na vida dele. É isso aí, né? E Jesus diz aqui no 34, mas ele disse, digo-te, Pedro, aleluia, que não cantará hoje o galo antes de que 3 vezes negue que me conheces. Então, hoje a estrutura do crente é um pastor gritando lá na frente, lá, dizendo que Deus vai dar vitória. Só isso, é uma retórica. É uma coisa assim, sabe? Que hoje eu estava pregando, eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, eu prefiro dizer que eu sou os piores dos piores. Pronto. Para não falar que estou me exaltando. Porém, já não se escuta uma pregação acerca da palavra, de correção. Chega a ser uma coisa assim muito preocupante. Chega a ser preocupante quando você escuta a palavra de Deus e não tem uma correção. Isso me assusta, porque em nenhum momento somos perfeitos. Quando não entra em nossa vida uma correção vindo da parte do Senhor, como é que vamos entender e acreditar que aquilo ali é de Deus? Porque eu não posso, a minha vida, ela não pode ser levada apenas a acreditar. Amém? A minha vida não pode apenas deve ser levada a acreditar que eu sou perfeito, que eu me coloco numa condição inquestionável. Então as pessoas, a palavra de Deus diz em Timóteo também que haveria, quando chegasse nesses tempos aqui, seria penoso. Ia ser tempos penosos, ia ser tempos difíceis para quem realmente tem um compromisso com a palavra, com a obra de Deus. Porque iríamos ter problemas. Porque muitas das pessoas estão perdendo o quê? Eles estão deixando a sã doutrina de lado. Estão deixando a sã doutrina. E o que é essa sã doutrina? É a palavra que corrige, que liberta. Quando você deixa de conceber isso, você está se afastando de Deus. Porque você não tem estrutura para suportar. Em algum momento, quando lhe sobrevier algo, automaticamente você irá o que? Murmurar. E Satanás vai te convencer de que aquele problema que colocou na sua vida foi Deus. Pior, Satanás vai te convencer. E vai levar a culpa a quem? Diabo ou Deus? Você vai colocar a culpa em Deus. Porque ele vai te convencer de que todos os seus problemas é Deus. O maior trunfo do inimigo é fazer você acreditar de que ele não exista. Porque ele, sendo assim, ele pratica tudo quanto ele quiser na vida do homem e o homem não se queixa. Porque ele já tem consigo que é Deus quem está atrapalhando a vida dele. Só para te lembrar, Deus é amor. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Desde que o homem entenda as suas obrigações. Você tem que, para obter algo, você tem que fazer algo. Toda ação provoca uma reação. A ação parte de nós, a reação de Deus. Deus vendo em você o desejo, o carinho, a dedicação em querer mudar e confiar nele, obviamente ele vai mudar a sua vida. Obviamente. Amém? Vamos aqui para a gente finalizar. Eu quero ir aqui para o versículo 59. Aqui. Eu quero parar aqui no 61 apenas. Só quero parar aqui. Né? Eu só quero parar no 61. Então nós cristãos temos que nos preparar. Eu estava lendo também Apocalipse 13. Que os santos, nós santos. Gente, eu fico pensando assim. Aleluia. Eu fico pensando. Tem pessoas hoje esperando arrebatamento na igreja que não olha para o seu irmão. Que não fala com o seu irmão. Que tem ódio da família. Que vive amaldiçoando os outros.
Peraí. Se eu só escuto que vou obter vitória, para que vai ter conserto? Qual é a responsabilidade de quem? É de Deus? De quem prega? Alguém tem a responsabilidade. A única coisa que eu sei sobre isso é que Deus não é. Deus não é. Deus é perfeito. Amém? Deus é perfeito. Agora, o homem só quer escutar aquilo que lhe apraz. E aquilo só que lhe apraz não é possível. Deus não vai se curvar a vós outros. Não, Deus não vai fazer isso. Ou você se enquadra naquilo que Deus quer, ou você se enquadra naquilo que o diabo quer. Eu não posso ficar rodeando. O tempo é curto e a gente precisa trabalhar com a verdade. Eu não sou a verdade. Amém? Mas falo da verdade para você saber. Estou falando da verdade. Jesus. Vamos lá. E Pedro disse, no 60 aqui, ó. Não, no 61, me perdoe. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como havia dito. Olha só que coisa interessante. Jesus lembrou Pedro. Simão, você se lembra? Então é isso. Muitos vão ter problema e vão lembrar da palavra. Não minha palavra, porque isso aqui não é meu, eu não escrevo Bíblia. Mas a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor. Muitos vão lembrar e vão chorar. Vão chorar amargamente, como diz a Bíblia. Amargamente. Esse chorar amargamente é a dor da frustração, do arrependimento, de algo profundo. Olha, eu poderia ter feito diferente. Mas não. O povo só pensa em vitória. Pensa em vitória. É como, sabe, é como está dizendo lá em 1 Pedro. A viva esperança. A promessa de Deus para com o homem é a salvação. E que é o mais importante do homem. Você quer perder sua vida aí agora? Até eu falando isso aí, cria uma confusão na sua cabeça. Muito mais o pastor falando isso aí. É? Você gostaria de perder a vida? Claro que não. Obviamente que não. Porque ela se julga ser importante para você. Então Deus trata as coisas mais importantes para o homem, que é a vida. Porém, o homem não consegue ter uma visão, um leque de visão mais amplo. Ele só consegue enxergar aquilo que é benefício momentâneo para ele. E isso muitas das vezes não é tão saudável. Não é nem razoável, pode ser sincero. Porque o preço que foi pago na cruz não foi para te conceber, fazer de você um homem rico, um homem próspero, não. Isso é consequência da sua fé. Se você permanecer, ainda que for pela obediência, você vai conceber aquilo que Deus tem de promessa para o homem. Mas isso não é regra. Porque a promessa de Deus para o homem é a sua salvação. Né? Não seu dinheirão. Amém? Não é. Então vamos aqui finalizando para não ficar tão grande. 61 de novo aqui. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro lembrou de quem? Da palavra do Senhor. Como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Ou seja, Pedro subestimou. Pedro se convenceu de que estava convertido. E na verdade ele não estava convertido. Muitas pessoas estão hoje dentro da igreja acreditando que tudo já está resolvido. Não subestime a palavra. Não subestime. Porque é como diz a palavra aqui no 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse amargamente, eu não sei expressar para você o tamanho da dor que ele estava sofrendo. Eu não sei expressar. Porque cada dor é a sua dor. Você pode sentir de uma forma e sentir de outra. Porém, quando você passa por algo que é espiritual, que é referente à vossa vida, que você tenta e acredita que já obteve todo o resultado. E quando você percebe que não era nada daquilo, você é uma frustração terrível.
É aquilo que Pedro estava sentindo na alma. A frustração. Esse amargamente, sabe, eu tento me comparar a alguma coisa, mas é muito difícil. É muito difícil, amargamente. Então é isso, para mim e para você, essa palavra. Não subestime. Ah, mas eu já estou pronto. Não, você não está pronto. Você precisa se preparar. Não subestime para você não chorar. Naquele momento, Pedro, ele teve a oportunidade e aproveitou. Ele se arrependeu. Esse choro amargamente, ele é arrependimento. Olha, eu podia ter escutado a palavra. Mas quando ele lembrou e caiu em si, já foi. Mas naquele momento, Pedro, ele estava participando do início da graça. Você entende isso? Nós estamos vivendo o final dos tempos hoje. Se você ignorar a mensagem de Deus, não tem problema. Não tem problema. Eu vou continuar pregando. Agora, isso não significa dizer que você vai ter N oportunidades. Porque a oportunidade sua, ela pode passar. E você vai chorar também. Guarde isso. A perseguição da igreja começou. Amém? A estrutura do seu carro, sua casa, essa que você quer, não vai te edificar, não. Busque a Deus. Reconheça Jesus e se arrependa. Se volte para Deus. É como diz Mateus 24, até Lucas 21 aqui. Guerra, rumores de guerra, epidemia, grandes sinais do céu. Estamos vivendo o final dos tempos. O que está precisando acontecer para o homem se arrepender e se voltar para Deus? Você está esperando que vai descer um anjo lá do céu para te avisar, bater nas suas costas? Para te avisar, ei, vamos se converter? Não, ele não vai fazer isso. É como eu acabei de dizer na mensagem. Jesus disse àqueles fariseus em Mateus 16. Eles pediam um sinal. O único sinal que lhe será dado a essa geração má e adúltera é sinal de Jonas. O que Jonas foi fazer lá em Nínive? Pregar o arrependimento. É a palavra. É que nós estamos lendo aqui. Arrependa-se. Arrependa-se. Se volte para Deus enquanto há tempo. Isso é, se valorize a sua vida. Porque vai chegar um momento que vai passar. E você vai chorar amargamente. Amém? Vai chorar amargamente. Eu quero finalizar aqui a mensagem. Eu quero deixar um grande abraço. Que Deus vos abençoe. Uma ótima semana. Tá? Eu quero finalizar aqui a mensagem. Essa mensagem vai passar por alguns dias na rádio. E aqui vai ficar postado aqui. Vai para o YouTube também. Isso aí. O trabalho nosso é atalaia. É avisar acerca do perigo. Né? Não temos mérito nenhum, é a palavra de Deus. Eu abri aqui a palavra de Deus, se você quiser acompanhar. Eu postei também os versículos, o capítulo direitinho, tá? Então é isso. Avise sua família, seus entes. Jesus está voltando. Amém? Fique com essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, tá bom? Um grande abraço. Fique com a paz aí. Uma boa noite em nome de Jesus. A paz.